Vamos agora falar de críticas à responsabilidade social corporativa. Vamos iniciar com uma reflexão. Será que a responsabilidade social corporativa não seria um anti-business? Como assim? Contrária às empresas? Será que estas exigências em termos de uma atuação socialmente responsável, elas não vão mudar o propósito primário das empresas e no final vão prejudicar o funcionamento do livre mercado? São questionamentos importantes para que a gente possa fazer uma reflexão qual o modelo de responsabilidade social adequado a cada corporação. Será que a RSC favorece o interesse das empresas sobre as preocupações legítimas, demandas e expectativas mais amplas da sociedade? Ou seja, ela tira o foco da atuação da empresa e aí ela passa a ter de se preocupar com expectativas amplas da sociedade, demandas que não necessariamente caberia a ela, a empresa, atender. Por que a empresa precisaria, então, fazer projetos sociais? Por que a empresa precisaria se relacionar com a comunidade, se preocupar com o bem-estar da sociedade? Por que ela não fica focada apenas na responsabilidade econômica e legal, atuando de forma ética e se envolver com atividades discricionárias, filantrópicas? Isso causaria um anti-business, atrapalharia o desenvolvimento de um livre mercado. Uma outra crítica à responsabilidade social corporativa é que ela é muito estreita em seu foco e não faz nada para endereçar os aspectos principais da relação sociedade-empresa. Uma crítica que ela atrapalha o funcionamento do livre mercado. A outra crítica, contrária, que ela é muito estreita no seu foco e faz com que as empresas, basta ter pequenas ações, elas se digam responsáveis e tratem dessa comunicação para a sociedade. E, finalmente, a RC está fracassando em atingir os seus objetivos e necessita adotar novas abordagens se pretende alcançar o sucesso. São reflexões importantes para que a gente possa fazer uma avaliação real do impacto da implantação dessas questões sociais e ambientais na estratégia empresarial. Agora, fazendo uma outra reflexão, pelo outro lado, será que a responsabilidade social corporativa não seria um pró-business? O que é isso? Anti-business, contrário às empresas. Pró-business, a favor das empresas. Significa que, se a responsabilidade social corporativa é definida pela organização e é dominada pelas empresas, quem define a agenda, quem define a estratégia, quem define quais são os stakeholders importantes, qual é a ação legítima, ou seja, a empresa, ao invés de engajar com os stakeholders, está gerenciando e usando o seu poder para criar a licença social para operar. Será que deixar para as empresas que elas atuem de forma espontânea, voluntária, discricionária com relação às questões sociais e ambientais não é tirar o papel do governo no sentido de definir uma melhor regulação das empresas e, a partir daí, possibilite melhorar a eficiência dos mercados, de forma que somente as empresas que são realmente responsáveis, as empresas que têm uma atuação legítima, uma preocupação legítima, elas se sobressaiam. Por quê? Porque é definido a base para que as empresas atuem
a partir da legislação. Então, a responsabilidade social corporativa, dentro de uma visão pró-business, ela favorece as empresas. Por quê? Atuando com uma legislação fraca, sem limites claramente definidos, sem um pilar coercitivo bem estabelecido, a empresa assume ações voluntárias e capta benefícios para sua imagem. Então, essa é uma crítica importante e que merece reflexão sobre o modelo de responsabilidade social corporativa que pode ser implantado na empresa. A RSC, como uma abordagem voluntária, é um risco. A questão da própria empresa se regular representa, então, uma diminuição do governo de regular as empresas. Essa atuação voluntária, discricionária, em que ela vai definir quais são os parâmetros, ela que vai cuidar e definir quais os impactos ambientais, como deve fazer esse gerenciamento. Será que essa atuação, deixando para a empresa, não faria com que a responsabilidade social corporativa, ao invés de atuar em prol da sociedade, como uma resposta da sociedade, ela não estaria atuando para beneficiar unicamente a empresa? Estas são questões importantes, são críticas levantadas à responsabilidade social corporativa que a gente, no momento de implantar nas empresas, de discutir nas corporações, de discutir no ambiente de trabalho, não apenas a empresa produtiva, mas nas mídias, nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, essa questão-chave de qual a responsabilidade real das organizações, até onde deve ir a ação das empresas, até onde elas devem ser reguladas. E daí, qual o papel do governo, qual o papel das empresas e qual é o papel da sociedade. Então, independente de se ela é pró-business ou anti-business, a questão-chave é construir empresas, modelos de gestão e de estratégias capazes de atuar com foco na sustentabilidade, com foco nessa interação perfeita entre os três entes: empresa, governo e sociedade, com foco no bem comum.